Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma sexta-feira de estudo. Eu gostaria de convidar todos que fechássemos nossos olhos, elevássemos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, o nosso coração possa sentir a espiritualidade amiga, o amor do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, do nosso patrono Dr. Bezerra, adentrando em nossa casa, nos abençoando, abençoando a água que está ao nosso lado, colocando o remédio que precisamos para ter alegria, ter fé, ter compaixão, ter um olhar caridoso com a gente mesmo, com o que está ao nosso lado. E agradecimento a esse Pai maravilhoso que nos permite viver, reviver todas as nossas experiências, nos dar a oportunidade de construir novos caminhos, através das experiências que vamos vivendo, através do aumento da consciência, do aumento da instrução, que é o que fazemos essa noite. Eu peço, Pai, que nos dê a sabedoria de entender as palavras que são ditas, não só hoje, mas em todos os dias dos nossos estudos, que tenhamos força para colocar esses ensinamentos em prática, que nos dê condições, consciência, de olhar, de fazer uma autoavaliação, de se colocar na vida como um aprendiz que somos. Peço, Pai, que abra os nossos corações para as palavras que chegam através dos estudos, que sejam como uma semente, como o Senhor nos ensinou na parábola do semeador. Mas que nossos corações não sejam pedregulho, mas que seja terra fértil. Que essas palavras possam cair em nossos corações e brotar através de ações para com a gente e para com o próximo. Peço, Pai, por todos aqueles que não podem estar aqui hoje, para aqueles que não ainda estão com os olhos fechados, com os ouvidos tampados para as suas palavras de amor através de todos esses séculos. Mas eu tenho certeza que a cada dia novos corações são tocados, são abertos, e que as pessoas se sintam merecedoras da misericórdia de nosso Pai. Peço que ilumine, nos abençoe durante essa noite de estudo e a todos que estão aqui. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, boa noite mais uma vez. Hoje nós temos um grande desafio. Nós estamos aprendendo bastante com os personagens do nosso livro de estudo desse que é dessa sexta-feira agora, não dessa sexta-feira, né, mas deste estudo, que é o livro Para Sempre Irmãos, né, pelas mãos de Jeane do Agnello. Então, hoje, nós estamos seguindo a saga, nós estamos agora no capítulo 5, e o tema hoje é amar com equilíbrio, né? Algo que a gente busca a todo instante, né? Desde que Jesus veio, né? E trouxe esse verbo com mais propriedade, mais perto da gente, né? A gente sempre busca, né? Entender o que é amar. E nesse estudo, hoje, nesse capítulo, nós vamos ter dois personagens, mãe e filho, que serão, né, o pilar, né, serão os nossos exemplos para esta noite, que é a Maria Helena e que é o Marcos. Né? Então, o capítulo 5 ele se passa na história desses dois, né, Maria Helena e Marcos. Bem, quando a gente pensa em auto-amor, quando a gente pensa em amar com equilíbrio, a gente pensa o que seria não amar em equilíbrio, né? E a gente sempre pensa em, lembra-se de Jesus, quando ele fala, né, deixou o segundo mandamento da lei de Deus, que era amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente está falando de conceito, de amar o outro, né, a gente, eu gosto muito do que Joana de Ângela traz em todas as suas séries sobre psicologia, que ela vai abordando esse tema de inúmeras formas, né? Que é essa forma de que a gente tem de se relacionar com a gente mesmo. Mas por quê? Né? Ela mostra três formas, mas por que essas. Como que eu poderia dizer? Mas por que ela trouxe desse jeito? Eu acredito que para talvez ficar mais fácil, eu gostaria de tentar trazer como base, né, esses três estados que ela conta para a gente, né, que é a diferença do amor. Né? Que são, ela diz que são, ela chama de estados, né, ou três formas de amar.
Então, o primeiro estado que ela descreve é o egoísmo, né? Ou seja, aquele amor que não respeita os limites do outro, aquele amor que quer que o mundo gire todo em torno dele, aquele amor que todos se curvem à sua vontade. E a gente vai ver isso, de certa forma, no Marcos, né? Como, por exemplo, quando ele descobre que a mãe dele vai casar, ele diz assim: a senhora não tem esse direito. Ou seja, como assim? E olha que ele tinha 14 anos. E a gente vai ver, né, no livro, que ele assume como se ele estivesse defendendo o pai. Só que, na verdade, ele não defende o pai. Ele estava tentando colocar um limite na mãe dele, ou dizendo: seu amor só serve para mim, você tem que viver em razão de mim. Então, esse é o tipo de amor egoísta, né, que a gente tem, que tudo tem que ficar ao nosso lado. Depois, ela traz um outro conceito, que é o conceito de autodesamor, que talvez eu vejo que é o mais difícil da gente se reconhecer. Mas por quê? Porque muitas vezes ele não aparece de uma forma de problema. Muitas vezes nós colocamos nosso desamor como uma forma de virtude. Por quê? Porque a pessoa, ou quando nós estamos praticando esse autodesamor, a gente nunca pede nada para a gente. A gente coloca o outro na frente e a gente acaba se apagando. E esse momento que a gente faz tudo pelo outro e a gente se apaga, a gente chama isso de amor. É o que a gente vai ver na personagem de Maria Helena. Por quê? Ela sentia alguma coisa pelo Zé Roberto, mas ela não se permitia sentir. Por quê? Porque ela queria que o filho pedisse, ela esperava a permissão do filho para ser feliz. Ela ficava preocupada com o que os outros iriam falar dela. Então, quantas vezes a gente vê isso refletido na nossa vida? A gente deixa de fazer algo ou para tentar agradar alguém ou com medo do julgamento dos outros. E aí, o que a gente faz? A gente, como a Maria Helena, a gente bota a nossa vida em espera, né? Dá um pause. E aí tem uma informação, né, que Joana traz, que ela sempre ensina o seguinte, que o autodesamor nasce quando nós, espíritos, ignoramos o nosso próprio valor. Quando nós não acreditamos que nós merecemos ocupar aquele espaço. E aí essa doação que a gente faz pelo outro, não por amor, mas para a gente não se sentir rejeitado, isso deixa de ser caridade. Isso passa a ser o quê? Autoanulação. E o terceiro estado que ela traz para a gente, que é o que a gente deve buscar, é isso que é o tema da nossa palestra, amor em equilíbrio, é o auto-amor. E muitas vezes, quando a gente fala de auto-amor, muitas vezes nós somos levados a concluir que auto-amor tem a ver com egoísmo. Ah, eu me amo, então se eu me coloco na frente do outro, eu sou egoísta. Mas egoísmo é uma coisa e auto-amor é outro completamente diferente. Por que é diferente? O egoísta, ele domina porque ele tem medo de perder. Quem pratica o auto-amor serve porque tem o suficiente para amar. E a gente vê isso muito na figura de Jesus. Jesus ele se amava tanto que transbordava para a gente. Então, se eu pudesse tentar ilustrar, né, a diferença na nossa vida, como é que é um e como que é o outro, né? Então vamos pegar muitas vezes quando a gente pensa assim de uma pessoa que cuida muito da outra, né? Então ele é aquele cuidador, no início aquele cuidado vem recheado de amor, ele é bonito, ele é genuíno, ele é verdadeiro, mas aí a gente se esquece de cuidar da gente. E aí o que acontece quando a gente deixa de olhar para a gente? As nossas forças, elas vão diminuindo. Quantas vezes hoje, né, eu vejo que esse tema de auto-amor, esse tema da gente olhar para si, cada vez mais a espiritualidade vem trazendo isso de diversas formas, de diversos livros, e como a gente está falando disso hoje. Então, quando a gente começa a se anular, o nosso corpo começa a dar sinais, a gente deixa de olhar para a gente. E aí, quando a gente deixa de cuidar da gente, aquilo começa a ficar cansado. E aí, aquilo
que era para ser amor começa a virar culpa. E aí começa a virar medo, o medo de eu ser julgado, do medo de eu parecer egoísta, que naquela hora eu poderia ter dito não, eu cedi. E aí o que acontece? A gente começa a olhar para a gente de uma forma ruim e a gente começa a cuidar do outro muito mal. Mesmo a gente estando ali todos os dias, presente. Porque a presença sem energia não é cuidado. Acaba sendo uma performance, um teatro. E quando a gente começa a fazer isso, né, que esse teatro começa, a outra pessoa ela acaba se sentindo. Ela sente que é um peso, sente que ela está prendendo alguém que não queria estar ali. E ela começa a fazer o quê? Ela começa a se fechar, porque ela não quer incomodar, porque o outro está. E o que acontece nessa relação? Os dois acabam se afastando. Mas não por falta de amor, mas por excesso exatamente desse alto amor. Então, aquele vínculo que a gente estava tentando construir, que deveria ser amor, acaba virando uma prisão, porque nenhum tem coragem de falar aquilo que realmente sente para o outro. E o Emmanuel tem uma frase num livro chamado Atenção, que eu separei porque eu achei muito válido quando a gente está falando de alto amor, de caridade, que ele diz mais ou menos assim: há uma caridade fundamental que nós devemos a nós mesmos, sem a qual a assistência oferecida ao mundo corre o risco de se reduzir a uma mera atitude de superfície. Então, ou seja, nós temos que cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, a gente vai ser o quê? Somente raso. Então, se amar ou amar em equilíbrio, ela não é só uma questão opcional, é uma questão de lei do universo. É uma questão da lei do amor. E acaba quem ignora, quando a gente passa por cima dessa lei, né, a gente acaba não servindo o outro. A gente vai servir a nossa própria culpa. Aí lá na frente a gente vai se sentir o quê? Sempre culpado por não ter sido verdadeiro. E muitas vezes a culpa vem porque aquilo acaba, e aí a gente, quando vai fazer a nosso exame de consciência, a gente nota, né, essas pequenas faltas que vão passando na vida da gente. Né? E também tem muitas vezes que a gente tem a dificuldade de dizer a palavra não. Então, toda vez que a gente vai falar de alto amor, ou a gente vai no psicólogo, a gente está falando de amor com limite, a gente sempre colocar, a gente tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque a gente quer se sentir amado pelo outro. Então, quando eu nunca diz não, no início o que acontece? Sempre parece que eu sou muito generoso, que eu estou sempre disponível, que eu estou sempre presente, né? Que eu estou sempre ali para dar sim. Mas o que acontece? Toda vez que eu vou falando sim, quando eu deveria dizer não, vai crescendo uma coisa dentro de mim. É como se eu fosse colocando todas essas vezes que eu disse sim, querendo dizer não, como algo que eu fiz para a pessoa que ela um dia tem que me pagar. É como se eu anotasse numa cadernetinha. Só que eu nunca apresento essa conta, que eu não quero ser visto daquele jeito. E o que acontece? Essa conta nunca para de crescer. E o que acontece? Isso começa a me corroer cada dia mais, sem devagar, sem fazer barulho. Aí o que acontece? A gente vai ali começando a viver no automático, começa a olhar para o outro de forma diferente, não com raiva, mas sabe aquele cansaço que a gente não sabe nem como que a gente pode dar um nome? A gente começa a perceber que alguma coisa vai mudando, porque isso vai corroendo a gente dia após dia. E aí, sem que um evento grave, nada tenha acontecido, a gente faz o quê? A gente percebe que aquilo que a gente sentia para o outro se foi. Foi se apagando devagar, como uma vela que vai se consumindo, e quando a gente vê, o pavio acabou, a cera acabou e a luz se apagou. Então, a gente tem que sempre perceber.
essa relação do auto-amor, eu acho que vem muito oportuno quando o livro traz isso, para que a gente consiga identificar essas coisas no nosso dia a dia, né? E quando a gente olha todos eles, esses dois exemplos, quando eu amo ou como eu não tenho capacidade de dizer não, ela tem sempre uma raiz única, que uma pessoa ou nós que não aprendemos ainda a praticar esse auto-amor, que a gente não respeita os nossos próprios limites, e por isso a gente se machuca, um machuca a gente, machuca o outro, né? E Jesus sabia claramente sobre isso, porque, como a gente sabe, Jesus já estava lá no seu estado angélico, então significa que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, todas essas, como que eu poderia dizer, todos os erros que a gente vem cometendo, os sentimentos que a gente ainda não aprende, ele já passou por tudo isso, então ele sabe, né, a verdade dele. Então eu acredito que é por isso que ele disse, né, ame o teu próximo mais, ele não disse, aliás, né, ele disse, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ele não disse mais do que a gente, mas como a gente. E o como é isso que muda tudo, porque o como vai estabelecer uma medida. E qual é essa medida? É a medida do amor que cada um de nós cultivamos por nós mesmos. Agora, como como que eu posso oferecer um amor ao outro, sendo que esse amor por mim está zerado? Então, buscar esse equilíbrio, trazer essa questão do auto-amor para a gente. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de auto-perdão, é para o quê? Para que a gente possa adquirir coisas e nos educar, para que a gente possa amar o outro verdadeiramente. Porque quando isso não acontece, o que acontece? A, aquele cuidado que a gente acha que tem, ele vai sair como uma cobrança disfarçada. Aí, muitas vezes, eu quero controlar o outro, mas eu digo que eu estou tentando proteger o outro. Quando eu tenho medo de perder e faço as coisas, eu falo que esse medo é o quê? Amor. Então, o que acontece? Nessa história da Maria Helena e com o filho, o que a gente vai buscar entender como ou o que significa amar com equilíbrio. Mas nós já temos uma pergunta, ou várias, né? Uma só não, temos mais de uma. Vamos começar primeiro com essa, em seguida já temos outra. Como o ato de reconhecer que não damos conta de tudo sozinhos exercita a nossa humildade e permite que o outro também cumpra seu papel de auxiliar. Como o ato de reconhecer que não damos conta de tudo exercita a nossa humildade. Bem, a humildade, muitas vezes, ela vem disfarçada de ela vem disfarçada de quê? De desamor, né? Por quê? Porque eu coloco como eu estou sendo humilde, né, o suficiente, e o que acontece? Ela acaba, como que eu poderia dizer? Ela acaba é, não pedindo ajuda, ou não acha que é merecedora de ajuda. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela vive ali em seu estado de desamor, quando ela não pede ajuda, né, por força do amor, o que ela pede? O que ela vai fazer? Ela pode pedir ajuda por fraqueza, mas disfarçada de força. Por quê? Porque essa pessoa ela pode achar que pedir ajuda para o outro é um fardo que incomoda, que as pessoas têm mais coisas importantes para fazer, que ela pode resolver sozinha. E muitas vezes ela vai chamar isso de independência, porque ela não quer dar trabalho, porque ela é humilde, né? Mas o que é tudo isso, né? Como que como diz a pergunta, né? Como ato de reconhecer que não damos conta, né? Exercita a nossa humildade. Porque o fato de eu pedir ajuda
né, me coloca na posição de que eu não sou perfeito. Então, me lembra muito aquele título do livro, né? A coragem de ser imperfeito. Porque nós somos muito orgulhosos. Então, eu prefiro achar que eu sou autossuficiente, de que eu consigo fazer tudo, do que eu abrir mão do controle, né, e pedir ajuda. Então, esse ato de reconhecer, né, de entender que a gente não dá conta de tudo, nos permite ser amado, se abrir para o amor, dar a permissão do outro entrar em nossa vida, de outro oferecer ajuda. E o que acontece? É a melhor maneira que a gente tem de praticar o nosso auto-amor. Também é saber qual é o nosso limite, o limite que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. E reconhecer isso é um ato de amor. Por quê? Se eu coloco na posição que eu consigo fazer tudo e não consigo fazer com o outro, eu vou deixar de fazer uma coisa bem feita. Eu vou deixar de fazer algo por mim que eu poderia ser muito melhor. Se eu for dar um exemplo de simples, né, de uma matéria na aula, se eu acho que eu, pelo meu lado orgulhoso, que eu sou autossuficiente, que eu dou conta de tudo, mas na verdade eu, no fundo, sei que eu não estou conhecendo nada, o que vai acontecer? Vai chegar o dia de um teste, um dia da prova, eu vou ser colocado a verdade e não vou ter subsídio para poder fazer, porque eu não sabia. Mas se lá atrás eu tivesse reconhecido que, olha, eu preciso de ajuda, alguém pode me ensinar, então eu tenho essa dificuldade, o que iria acontecer? Eu chegaria mais preparado. Trazendo para o nosso lado de amor, de sentimento, é o que acontece hoje, é quase que uma espiritualidade gritando através de todos os meios de comunicação sobre saúde mental. Essa necessidade que nós temos de buscar ajuda. Essa necessidade que nós precisamos ter de se reconhecer humilde, entender que nós ainda não sabemos tudo. Que não sabemos nem dar nome aos nossos sentimentos, que é o que muitas vezes é o que a gente aprende com a Maria Helena e com o Marcos. Então, essa chamada, essa questão de se colocar humilde, que esse ato de humildade, né, como foi a pergunta, né, de reconhecer que a gente não dá conta, na verdade, ele vai fazer exatamente nos dar a oportunidade de nos colocarmos como humilde, como um aprendiz, como aquele que também precisa aprender, e não como que a gente já sabe tudo. Porque no final nós voltamos a essa vida exatamente para aprender. Aprender mais sobre um determinado assunto que nas nossas vidas passadas, ou nesta vida, junto com as passadas, nós ainda não aprendemos muito. Então, os eventos vão acontecer nos trazendo sempre as formas da gente se reconhecer e as formas da gente praticar aquilo que nós mais precisamos. Posso perguntar? Pode. Juntando tudo que você falou, somada à pergunta da Marcela, que está no chat, e mais uma outra pergunta que é sequente, no exemplo dado da vela, como reconhecer que a vela chegou ao fim? E, nesse mesmo sentido, de que maneira Jesus demonstrava equilíbrio entre acolher o próximo e preservar os seus próprios limites? Bem, então vamos por partes, né? Bem, no exemplo dado da vela, que vai consumindo, foi a Marcela que perguntou, né? Pois bem, Marcelo, o que acontece? Quantas vezes a gente carrega? Isso pode ser um relacionamento no trabalho, isso pode ser um relacionamento em casa, pode ser, né? Isso acontece nos relacionamentos. Porque essa questão do alto amor tem muito a ver com como eu me comporto com o outro. Então a gente vai se sobrecarregando, ou como disse no exemplo da vela, né? Tudo aquilo que a gente vai colocando como amor, aquilo vai acabando. Aí você sabe quando chega um limite que você já não suporta mais? Que aquilo, sabe? E muitas vezes isso não vai vir nem inconsciente, isso vem inconsciente. A gente simplesmente explode com o outro. Ou quando às vezes a gente vai, brinca, né? Lavou a roupa suja. Você colocou tudo aquilo que você vem guardando há muito e muitos anos, né? Porque como
né? A gente já falou, no sentido de que a gente vai anotando em uma conta, esperando que o outro reconheça, aí chega um momento que ele nunca vai reconhecer. Mas não é porque ele não reconhece aquilo, é porque a gente está fazendo, ultrapassando o nosso limite. Isso simplesmente estoura. A gente chega um momento que, às vezes, uma palavra dita, talvez uma palavra sempre dita, mas muitas vezes entonada de forma diferente, aquilo para a gente já é um basta. E aí a gente explode. E muitas vezes nessa explosão acontecem coisas que não são mais recuperáveis. Então, por isso que Jesus nos alerta tanto sobre essa questão do alto amor, para a gente entender os nossos limites e ensinar para o outro, porque o outro sabe qual é o nosso limite se eu não falar, não vai saber. É tipo, é a mesma coisa de colocar, então, carrega aqui 1 quilo, aí você aceita. Aí você vai colocar mais 1 quilo na sua bolsa. Mas se eu não falar que está pesado para mim, o outro pode achar, não, ele é tão forte que ele consegue superar tudo. E eu preciso dizer uma hora, olha, eu não consigo mais. E não conseguir mais não está ligado ao egoísmo, mas aos nossos próprios limites. Então, como diz a pergunta seguinte, né, de que maneira Jesus demonstrava equilíbrio entre acolher o próximo e preservar os seus próprios limites? É que, primeiro, a gente precisa se conhecer para definir o nosso próprio limite. Jesus, em todos os seus ensinamentos, e como esse, ele sempre mostrava, ele sempre trazia o valor das pessoas. Jesus nunca disse que era para carregar mais do que a gente suportava. Ao contrário, ele sempre falava muito do amor, de como a gente precisa tratar o outro. Mas toda vez que Jesus ensina como tratar o outro, eu posso pegar todo aquele ensinamento e trazer para como eu posso me tratar. Quando Jesus falava, vai e não peques mais, quando vem o exemplo, né, da adúltera que ele risca, todo mundo fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, como que eu posso trazer isso para a minha vida, para buscar o equilíbrio? Como que eu posso entender essa relação do outro? Aí, voltando à questão, né? Eu preciso dizer para o outro, olha, está pesado para mim. Ou seja, quem não tem pecado que atira para quem não está sobrecarregado. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem as suas dores. Não significa que um precisa viver sobre o outro. Então Jesus, ele trazia essa relação próxima. De que forma? Da forma mais simples, que é buscar conhecer o que é verdadeiramente amar. Qual é o sentido disso? Mas amar sem sofrer. Amar da forma como a gente quer ser amado. E a gente precisa ser amado. Então, esse ensinamento de Jesus sobre amar o próximo como a ti mesmo é trazendo exatamente a gente como centro desse amor do Pai. A gente saber que a gente merece ter todas as coisas que nós podemos ter, que nós merecemos sermos felizes, independente da aprovação do outro ou não. Porque quando eu vivo sobre o holofote, sobre a aprovação do outro, eu estou abandonando quem eu sou. Quando eu abandono quem eu sou, eu estou deixando para trás tudo aquilo que me trouxe até aqui e deixando de lado. Sendo que exatamente trazer essa bagagem é que me faz quem eu sou agora. E é isso que eu preciso colocar. É isso que eu preciso fazer com que os outros enxerguem o que há de bom em mim e não aquilo que está disfarçado de bondade através quando eu falo sempre sim. Então, voltando, né, quando a gente estava falando de humildade, né, a humildade, né, que reconhece os próprios limites é a humildade que a gente precisa ter e não aquela que a gente chama de autodesamor, aquela falsa humildade. Então, Jesus, né, trazia entre acolher o próximo e acolher o próximo dentro do seu limite, dentro daquilo que você é capaz, dentro que aquilo não te machuque. É isso que Jesus trazia de equilíbrio. Eu não posso fazer que o outro, que o outro me subjugue. Não, o outro precisa de me respeitar.
Temos mais perguntas? Ah, tem sim. Considerando esse tema bastante complexo, embora você já tenha dito, acho que essa pergunta vai dar para você fazer uma diferenciação assim, falando o mesmo tema de uma forma diferente. Como aplicar o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, se ainda não aprendemos a acolher as nossas próprias fragilidades? O que falta em nós para nos amarmos? Olha, primeiro, é reconhecer que nós precisamos reconhecer nossas falhas. A gente precisa se armar dentro de nossas falhas. Precisa entender que nós somos uma obra em construção. Então, essa questão de alto, né, da gente buscar essa questão do amor, né, como aplicar esse mandamento, né, a gente precisa trazer isso para fora. Por exemplo, tem um espírito chamado Hamed, né, que escreveu as alegrias da alma, as dores da alma. Ele fala um negócio que está muito relacionado a isso, que é mais ou menos assim, que ele diz que somente aquilo que é visto e admitido pode ser transformado e pode ser curado. Então, muitas vezes, como que eu vou descobrir algo que eu preciso seja transformado, que seja curado? Aí tem a função do outro. Muitas vezes vai ser o quê? Aquele limite que eu deveria estabelecer, e a gente sabe quando se incomoda, a gente sabe quando a gente quer dizer não e diz sim, é ali que está aquilo que precisa, aquilo está sendo mostrado que precisa ser transformado. Ali está o ponto que precisa de atenção. Ali que tem algo que eu preciso aprender, ou aprender com o outro. Muitas vezes o outro entra na nossa vida para a gente aprender exatamente a impor limites. Ao outro que viveu muito tempo sem limite, a gente precisa ensinar a ele a ter limite e a gente compreender também qual é o nosso limite. O problema é que muitas vezes a gente se apega ao autodesamor achando que é amor. Ou seja, eu vou sempre permitindo que o outro ultrapasse os meus limites como se aquilo fosse uma demonstração de amor. Então, para que a gente possa cumprir o mandamento de Jesus, e aí a questão de amar o outro não mais, mas como a gente, é primeiro a gente buscar a nossa reflexão de quem somos nós. E eu gosto muito daquela parte onde Santo Agostinho, não lembro se ele fala no livro dos Espíritos ou se está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, eu preciso até vou ler sobre isso para parar com essa minha dúvida, porque toda vez eu falo sobre isso, não lembro onde. Mas que é o nosso exame de consciência no final do dia. Ou seja, do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, quais foram as ações, o que aconteceu durante o dia? E esse a gente traz para o conceito de aprender a me amar, o que na minha jornada diária, o que levou a situações que eu deixei o outro ser mais do que eu? Então, ou seja, da mesma forma que a gente estudar sobre um tema, como a gente está estudando hoje, vai estudar matemática, biologia, psicologia, que a gente chega no final do. Se a gente está fazendo. Se a gente está fazendo um curso de graduação, de pós-graduação, chega no final, eu tenho que fazer uma monografia, ou seja, eu preciso me debruçar sobre um monte de livro, eu preciso conectar pensamentos, ou seja, isso dá trabalho. Isso é o que nós devemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos nos dar o trabalho de olhar o nosso dia e de começar a checar isso. Por quê? Porque assim a gente vive o que a própria doutrina espírita traz para a gente, que é o quê? A questão da gente questionar, a questão da gente investigar. Nós precisamos investigar a nossa própria vida. Se a gente não para e reflete, tem um pensamento crítico sobre o que a gente faz, nós estamos vivendo como? No automático. Se a gente vive no automático, como que a gente vai aprender? Se a gente vive no automático, a gente vai viver pela vida dos outros. E hoje está muito fácil viver pela vida dos outros. É só a gente abrir uma rede social e começar o que os outros fazem. Só que a gente tem fragmentos da vida da pessoa, a gente não tem a vida toda da pessoa.
E a gente, muitas vezes, quer fazer o quê? Quer seguir o que aquela pessoa faz, quer fazer o que aquela pessoa faz, ou se comportar como aquela pessoa se comporta. E a gente não acolhe a nossa própria fragilidade. Então, hoje a humanidade recebe obras como a Coragem de Ser Imperfeito, agora tem o Antifrágil, exatamente nos levando por este caminho da reflexão, de entender como nós devemos se comportar. Muito obrigado, Rosília. Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que está em Sede Perfeitos, não é? Tenho quase certeza agora. Mas, enfim, aí, viu? Sede Perfeitos. Então, a gente tem hoje, toda vez que a gente precisa de buscar isso, aí vamos deixar, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeito, tem Santo Agostinho mostrando como a gente vai ser perfeito, ou quais são os caracteres do homem de bem. Quando a gente olha a lei da justiça, do amor e da caridade lá no livro dos Espíritos, também vai nos orientar como a gente pode se amar. Como que a gente pode acolher essas nossas fragilidades e sermos fortes. Ser forte é reconhecer, eu sabendo qual é a minha fragilidade, eu posso me proteger contra alguém que quer explorá-la. Essa é a melhor forma da gente buscar o mandamento de Jesus, é entender o como isso me afeta. Como eu posso melhorar isso na minha vida? Como eu posso dizer não para o outro de uma forma caridosa, que o outro possa entender o meu limite? Existe muitas vezes, né, eu já vi algumas pessoas falando assim, que a pessoa confunde sinceridade com grosseria. A pessoa grossa e acha que está sendo sincera. Mas não é assim, a gente pode ser sincero com amor. A gente pode se colocar do lado do outro. Mas como a gente agride o outro? Porque a nossa vela já se apagou há muito tempo. Tudo aquilo que seria, né, uma forma, né, que seria é, que poderia amenizar determinadas coisas, aquilo já se esgotou. Então, por isso que a gente precisa de reconhecer quando essas coisas vão impactando os nossos sentimentos, para que a gente corte isso antes que seja tarde demais. Então, essa é a melhor forma. É entender a nossa fragilidade, né? Entender o que falta na gente, e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente olhar as nossas atitudes de uma forma crítica, uma forma de reflexão. Se a gente não refletir sobre os nossos atos durante o dia, como que a gente vai poder aprender? Então, acho que deixa aí a gente estudar mais sobre, né, a proposta de Santo Agostinho para que a gente possa trazer isso, de como a gente aprender a amar a gente, para que a gente possa também amar o próximo. Acho que Santo Agostinho não vai dormir ainda não. Tem mais pergunta aqui no mesmo sentido, ó. Então, vamos lá. Até que ponto a nossa dificuldade em dizer não e aceitar nossos limites é orgulho mascarado de dedicação ou falsa superação? Aí tem uma que completa, uma outra pergunta na mesma linha. Você pode falar sobre qual a diferença entre humildade e anulação pessoal? A Janice perguntou. Bem, essa pergunta, né? Até que ponto a dificuldade de dizer não é um orgulho mascarado de dedicação? Essa é uma pergunta, né, muito, né, que traz um corte muito fundo. Por quê? Porque a gente tem o costume de achar que dizer não é humildade, não é isso? Que ser generoso, né, que tem dedicação. Então, o que que acontece? Então, quando eu não digo não, é isso que eu quero dizer para outra pessoa. Olha, eu sou humilde. Olha, eu sou generoso. Olha o quanto eu sou dedicado, né? Só que para muitos sims que a gente dá e que deveriam ter dito não, existe o quê? Um orgulho silencioso. Por quê? Porque aí eu sou indispensável, eu sou aquele que nunca falha, eu sou aquele que todo mundo pode contar sempre. Só que o que acontece? A pessoa, ela não percebe isso nela mesma. Ela acha que ela está realmente o quê? Servindo.
Mas lá no fundo, o que habita dentro do ser, dentro de mim? Uma necessidade de ser sempre necessário para o outro. E aí eu crio todo o quê? Uma identidade que eu sou capaz de suportar e de aguentar tudo. Aí quando alguém fala assim, puxa, descansa, ou pede ajuda, como a gente já teve uma pergunta, diz não. Aí o que acontece? Eu me sinto, de uma certa forma, ameaçado, ou se eu tomar, ou se eu fizer, ou pedir ajuda, ou dizer não, ou descansar, eu estou sendo o quê? Fraco. E aí o que acontece? Eu perco a minha identidade, porque sem tudo aquilo que eu faço, não sou eu. O que acontece? Isso não é uma dedicação. Isso é o ego, né, se utilizando da dedicação ao outro como fantasia. E aí o que acontece? Né? Eu crio uma falsa sensação de superação. Então, a pessoa acha que ela está superando os próprios limites, que ela está crescendo. Mas o que acontece? Se eu não vejo sentido nisso, né? Se eu não consigo enxergar nada muito além disso, tudo isso que eu estou fazendo vai virar o quê? Sofrimento. Por quê? Porque não tem sentido. Então, quando eu aguento as coisas, né, sem limite, sem consciência, isso não é superação. É uma autodestruição disfarçada de boa aparência. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Por que autodestruição? Porque muitas vezes pode custar a minha saúde mental, a minha saúde física. Esses dias eu estava lendo, né, no Instagram, falando sobre um médico americano, eu esqueci o nome dele, ele mexia muito com cirurgias plásticas, fez um programa uma vez no SBT, me fugiu o nome dele agora. Ele é uma pessoa que tinha uma alimentação saudável, ele era o exemplo que a gente olha hoje de alimentação saudável, da pessoa que se exercita, né? Enfim. Só que o que acontece? Acho que é Dr. Ray o nome dele. Depois de um tempo, ele se descobriu com câncer. Aí, mas como que uma pessoa que era tudo saudável, fazia exercício, dormia, comia certinho, alimentação balanceada, e aí ele foi ver o outro lado da moeda. Por quê? Porque ele vivia estressado, ele ultrapassava os limites. Então, tudo aquilo que está no nosso emocional, aquilo se soma. É isso que ele fala dessa autodestruição. Por quê? Porque eu ia além do meu limite sem consciência. E eu acabo me destruindo. Aí eu vou destruir muitas vezes a relação com quem está próximo de mim, vou ter uma autodestruição da minha saúde, do meu ser, pode ser físico, pode ser mental. Por que a gente vê essa escalada hoje, ou de depressão, ou de ansiedade? Exatamente por a gente não entender os nossos limites. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho, né? A gente está no nosso trabalho e alguém vai exigindo da gente, vai exigindo, vai colocando mais serviço, vai colocando mais serviço, e a gente não diz não. A gente vai ficando estressado, a gente vai chegando mais tarde. E o que vai acontecer? Vou ter um infarto, eu vou perder minha família. O que é isso? Autodestruição disfarçado de boa aparência. O que escrever aqui, ó? Antes de só do que mal do que antes só do que mal acompanhado. Isso mesmo. Né? E aí, depois a Janice falou que é o Dr. Robert Way. Muito obrigado, Janice. É isso mesmo. Né? Hein? Então, É que meu dedinho me traiu, assim, aí acabou indo a pergunta antes do tempo. Oh, meu dedo isso aí ansioso. isso era uma pergunta, né? Então deixa para depois. Tudo bem, eu vou ignorar. Né? E Não, não, pode responder, é para responder, o dedo que foi ansioso. tá Aqui, ó. bom, mas eu vou terminar de responder a outra pergunta, né? Que é qual a diferença entre humildade e anulação pessoal? Bem, isso é o grande cerne, né? É o ponto central do que é o tema hoje, né? A diferença entre humildade e anulação, eu poderia dizer o seguinte:
A humildade, ela reconhece o próprio valor que a gente tem. E ainda assim a gente segue. A anulação, ela apaga o próprio valor achando que isso é virtude. A gente vê várias frasezinhas dessas hoje na internet. Ah, não se diminua para caber na vida do outro. Muitas vezes eu apago a minha luz para que o outro possa brilhar. Tá vendo? Isso é anulação. Se o outro me ama verdadeiramente, eu não preciso diminuir a minha luz. Eu não preciso de me reduzir para caber na vida da pessoa. Ela veio a me amar do jeito que eu sou. Então, a pessoa que é humilde, humilde não tem a ver sobre quantidade de coisas que a gente tem. É saber exatamente o nosso valor, não é se rebaixar. Humildade não está eu me anular, eu me anulo porque eu sou uma pessoa humilde. Não. O humilde, ele sabe exatamente o que ele é, sem passar acima do outro. Era o próprio exemplo de Jesus. Jesus era humilde, mas ele sabia o valor dele. E na humildade ele sabia dar, ele sabia compreender o outro. Então, a pessoa humilde, ela sabe o que eu tenho e o que eu posso dar. Por quê? Porque ela dá, não é que ela dá, ela divide. Ela compartilha o que ela tem muito dentro dela. A gente vê muito exemplo disso que Jesus tinha. Ele compartilhava todo o amor dele por cada um de nós. Agora, a pessoa que se anula, ela não sabe o que ela tem para dar. E o pior, ela acaba acreditando que ela não merece. Ela não acredita que merece guardar nada para ela. E é meio que ela se sentisse dentro, sabe, de um vazio. Então, uma pessoa humilde, ela tem a capacidade de dizer não e continuar sendo amorosa com a pessoa. Agora, a pessoa que ela se anula, ela não consegue dizer não, porque o não que ela vai dizer ameaça a única identidade que ela construiu, que era aquela identidade que a gente falou lá em cima, a super pessoa, que ela sempre dá conta de tudo. Entende? Sim, Roseli. Conseguindo tirar. É, eu ouvi, isso para mim é algo que facilita bastante, é que quando eu penso em humildade, é pensar em alguém que não se enxerga nem melhor, nem pior do que ninguém, que não se compara, porque sabe que ainda tem muita coisa a aprender, mas que também não nega o valor que já tem. Então, não sei se isso te ajuda, só para complementar o que você está trazendo, tá? Só isso. Isso, muito bem. Porque exatamente, né? Eu não preciso, eu só preciso, a humildade é se sentir igual, nem maior e nem pior do que o outro. Porque quando a gente entende, e aí eu gosto de trazer a concepção do estudo, né, da ciência espírita, no sentido de entender qual é o planeta que nós estamos, ou seja, um planeta de provas e expiações, entender quem são os espíritos que habitam este mundo de provas e expiações, que são espíritos imperfeitos ainda, isso me coloca no ponto de igualdade com todo mundo. Eu não estou nem acima nem abaixo de ninguém. Mas a gente traz o quê? O orgulho, não, eu preciso ser doutor, o outro não é. Então eu preciso trazer artefatos fora da minha realidade, né? Fora da minha intimidade, para que eu me sinta superior ao outro. Mas nós estamos aprendendo a viver isso. Nós estamos aprendendo a entender essa diferença. Nós estamos aprendendo ainda a exercitar essa humildade. Agora, muitas vezes, né? Então foi porque que Jesus trouxe um exemplo muito claro que me lembra agora, na questão lá, né? Dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Exatamente esse sentido de igualdade. Esse sentido de que todos nós temos o nosso lugar no coração de Deus. Só que quando a gente acha isso, né? E a gente vê quem assiste, quem já assistiu, quem ainda está assistindo, né, que a gente assiste aquela série, eu gosto muito, né, The Chosen, chega um momento, né, que os dois irmãos, né, João e Tiago, chega lá para Jesus e fala assim, eu quero saber quem vai ser o primeiro. Eles queriam saber quem Jesus amava mais. Não, nós estamos fazendo aqui
Aí Jesus falou assim: ó, vocês têm certeza que vocês querem carregar isso? Vocês querem serem reconhecidos? Eles não sabiam nem dimensão, mas por quê? Porque eles queriam se colocar como diferente dos outros. Ou quando acontece na própria série, quando Jesus chega para Pedro, chega, né, para Pedro e fala: não, de hoje você não é mais chamado Simão, você vai chamar Pedro, você é a pedra. Todos os outros apóstolos ficam com ciúme de Pedro, porque ele agora é a pedra. Isso são exemplos vívidos para a gente entender a nossa dinâmica humana, para a gente se colocar nessa posição. Será que eu estou praticando como ele? Será que eu estou sendo como ele? É a melhor forma a gente se ver no outro. A gente se reconhece no outro. E aí, né, voltando no que Jesus disse, né, Jesus disse: amai o próximo como nós mesmos. Mas Jesus não disse: amai o próximo no lugar de vós mesmos. Entende a diferença? Então, a nossa humildade, como disse a Roseli, ela começa quando? No reconhecimento do nosso próprio valor. E reconhecimento do valor do outro também. Então, sem a gente entender isso, né, o que acontece? Aquilo que muitas vezes pode parecer humildade, acaba sendo o quê? Uma ferida aberta que eu ainda não sei dar nome àquele sentimento. Agora, a outra pergunta seria essa que você postou? Foi isso? É, isso mesmo. Posso ler para não perder meu bônus hora, nem meu emprego? Pode, senão não vai ganhar bônus hora não, hein? Já perdi tantos. Antes só do que mal acompanhado. Como esse ditado pode ser reinterpretado para além do isolamento social ou do egoísmo, mas como um ato de preservação? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Principalmente quando a gente fala de solidão. Teve um dia que eu estava lá na fraternidade, esse tema até surgiu, né? A diferença entre solidão e solitude, essa questão toda. Então, isso vale a pena, até porque a gente passou muito nesse período pandêmico sobre isso, né? Então, o que acontece? A solidão, ela acaba sendo aquela ausência involuntária. Mas de que jeito? É o vazio de quem queria estar acompanhado e não está, ok? Então, ou seja, muitas vezes eu estou cercado de pessoas, mas não me sinto acompanhado. Isso acaba sendo meio, né, por falta de uma série de coisas. Já a solitude, o que acaba sendo? É uma escolha consciente. Então, ou seja, eu crio um espaço onde eu vou me ouvir. Então, por exemplo, eu vou ficar em casa hoje. Eu não vou assistir televisão, eu não vou eu vou escutar uma música que me faça refletir. Eu vou fazer o que Santo Agostinho, a gente está aprendendo lá com Santo Agostinho, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu vou olhar e vou fazer essa reflexão. Eu vou tirar a solitude é quando eu tiro um tempo para mim, para viver comigo, para eu me compreender. Agora, a solidão não. A solidão é quando eu estou vendo tudo ao meu redor ao mesmo tempo e continuo me sentindo. Então, o que acontece? É aí que a gente precisa entender, né, e buscar, muitas vezes, a solitude, para que a gente não fique solitário. E por que a gente se sente solitário? Porque a gente acaba não compreendendo as coisas que estão ao nosso redor. Então, como o próprio ditado, né, antes só do que mal acompanhado, né? Por quê? Porque a gente também compreende, né, que certas companhias elas acabam não somando, elas drenam nossa energia, elas nos confundem, elas distorcem, né? Então, o que acontece? E a gente tem que parar e reconhecer isso. E aí, muitas vezes, entra com o próprio auto-amor. O que eu estou fazendo está me drenando? O que eu estou fazendo está fazendo com que eu cresça? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer.
Eu estou em alguma relação com o outro, com um amigo, com o meu marido, num trabalho, eu estou me dedicando, está fazendo com que eu cresça ou que eu diminua? Isso está me fazendo bem ou está me fazendo sentir ruim, me sentindo mal? Toda vez que eu faço aquilo, o resultado da minha ação não é um prazer, é uma dor. E aí a gente começa, daí, a refletir se a gente quer ou não continuar tendo essa vida. E aí, muitas vezes, é no espaço da solitude é que a gente vai encontrar essas respostas. Por exemplo, Jesus tinha momentos de solitude. É só a gente lembrar que era o quê? Que era quando ele saía para o deserto, queria orar sozinho, não porque ele rejeitava o mundo, mas ele entendia que aquele momento para ele era o momento dele se recompor. Eu acho engraçado que na série The Chosen a gente vê isso. Aonde está Jesus? Jesus está orando. Aonde está Jesus? Jesus está orando. Aonde está Jesus? Jesus está orando. Ou seja, era a forma dele se voltar, dele buscar as energias, dele organizar as suas emoções. Por quê? A gente só consegue, Jesus entendia isso, que para ele servir bem o próximo, ele precisava estar inteiro. Ele precisava de se recompor, não só as suas energias, mas os seus pensamentos. Quando a gente se coloca em oração, quando a gente está com raiva, por exemplo, que alguma coisa, a gente se coloca em oração, e colocar em oração é conversar com Deus, conversar com, né, com essa energia que sabe que é criadora, de uma forma simples, até como um diálogo. Muitas vezes a gente escuta Deus, eu vejo muitos outros cristãos que não são espíritas, mas ele fala assim: eu coloquei em oração e Deus falou comigo. Sim, Deus fala com a gente, nos conforta. Aquele sentimento de raiva ele acaba sendo transmutado. A gente coloca uma música, a gente lê um livro, a gente adquire nova consciência. É isso que a solitude serve. Agora, a solidão seria o contrário disso. Eu me isolo, eu fico remoendo, eu não aprendo. E aquilo passa a ser muito mais destrutivo. Então, a questão da companhia, né? Aí voltando à questão da companhia, é a gente reconhecer o outro. Qual o efeito que o outro tem sobre mim? É o efeito de me capacitar, de me tornar uma pessoa melhor, ou é o efeito que me torna inferior? Mas a gente tem que lembrar uma coisa que está muito ligado à própria questão do alto amor, que é a questão de escolha. Todos nós somos promotores do nosso próprio destino. Então, seja, a gente está falando de companhias, quando eu disse antes só do que mal acompanhado, aí eu vou abrir um parênteses. Eu estava falando muitas vezes de companhias físicas, né? De amigos, principalmente. Mas nós temos que lembrar também que nós temos outras companhias, que são as nossas companhias espirituais. Então, ou seja, a nossa postura mental é que vai atrair por afinidade exatamente aquilo que nós estamos vibrando. Então, quando a gente está falando de antes só do que mal acompanhado, a gente tem que lembrar disso também. Então, ou seja, quando a gente fica na companhia daquele que estão diminuindo a gente, nós não estamos sendo sempre o quê? Generosos, mas nós estamos sendo coniventes com o nosso próprio rebaixamento. Então, ou seja, eu respeito, quando eu tenho respeito por mim, também uma forma de eu respeitar o outro. Porque toda vez que eu fico numa relação que me faz mal, porque eu não tenho coragem de sair, eu não estou amando o outro. Eu só estou usando o outro como desculpa para não me responsabilizar pelo próprio caminho. Vou até falar isso para que eu possa aprender, né? Para isso, daqui a pouco eu esqueço, né? Mas quando eu uso o outro, né, como desculpa, né, porque eu estou colocando a culpa no outro, porque eu não tenho coragem de sair,
é porque eu não quero me responsabilizar pelo meu próprio caminho. E é isso que a gente muitas vezes vê e fala assim, eu fiz, isso fiz porque Deus quis. Eu estou aqui ainda porque Deus quis. Ou muitas vezes, quando a gente, né, nós viramos espíritas, a gente fala, não, eu vou suportar porque isso é o meu karma. Gente, isso não existe. Nós não viemos aqui para ser subjugado pelo outro. Vamos sempre lembrar disso. Nós viemos aqui para aprender. A gente veio para se amar. A gente não veio para se diminuir, para caber na vida do outro, né? Então, nós temos que buscar o quê? Né? A paz de estar com a gente mesmo, né? Do que estar em um mundo turbulento, né? Ou bagunçado e que acaba me afastando de quem eu sou. Então, muitas vezes, quando eu opto pela solitude, né, não é isolamento, é apenas uma proteção. É eu preservar a minha saúde mental, a minha higiene espiritual. Isso é o quê? É auto-amor em ação. Então, sim, a gente tirar um tempo para a gente, né? A gente estar só do que é mal acompanhado, é uma afirmação que a gente pode trazer para a nossa vida. E lembrar sempre, né? Mal acompanhado não é só com o outro, o ser humano físico, mas a gente lembrar, né, dos nossos pensamentos e quem a gente está atraindo por eles. Então, por isso que Jesus, por isso que a solitude, você se colocar em oração, de preservar bons hábitos sozinho, vai fazer com que você adquire forças para também agir com o outro da mesma forma. E aí está a grande sabedoria de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Sim, Anne. Então, você já está respondendo a pergunta que Janice colocou ali. Hum. O amor equilibrado exige coragem? Pois é, Janice. Exige muita coragem. Muita coragem. Por quê? Porque é muito, 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 muito complicado, né? Difícil a gente dizer o outro, né? O que a gente realmente quer, porque a gente está se descobrindo se amando, né? Então o outro, né? Quando a gente, vamos dizer, né? O amor desequilibrado, né? Ele é mais fácil do que o amor equilibrado. Por quê? Porque quando é, a gente ceder é muito mais fácil do que dizer não. Concordo? Explodir é muito mais fácil do que eu olhar para dentro de mim e conseguir identificar um ponto de dor. Ficar em uma relação que machuca é mais fácil do que assumir a responsabilidade de mudar. Então, o desequilíbrio, o desequilíbrio tem uma vantagem extremamente cruel. Ele evita o confronto com o outro e também evita o confronto contra si mesmo. Ou seja, eu não quero me confrontar, é mais fácil eu ceder. Agora, o amor equilibrado, esse que nós estamos buscando aprender hoje, né, que a gente tem Jesus como guia, né, ele primeiro vai nos ensinar o quê? Qual é a primeira, se eu posso dizer assim, né, a primeira coragem, o primeiro ato corajoso é da gente se reconhecer. A gente buscar lançar luz sobre aquilo que a gente quer deixar lá embaixo do tapete, que é aquilo que a gente projeta no outro. O que a gente projeta? A gente não tem coragem de olhar para dentro da gente. Então, quando eu volto para dentro de mim, quando eu vou lá e busco entender
o que realmente eu sinto, isso pode me assustar. Por quê? Porque quando eu vou olhar para dentro de mim, eu posso encontrar alguma coisa do que eu não gosto. E aí, quando eu não encontro aquilo que eu gosto, eu preciso de agir sobre aquilo. Então, muitas vezes eu vou olhar e vou encontrar um medo que eu chamava de princípio. Eu vou achar dependência que eu chamava de amor. Eu vou encontrar dentro de mim uma raiva que eu disfarçava ela de justiça. Então, quando a gente vai pensando sobre estas coisas, o que acontece, né? Qual talvez o nosso maior medo? Muitas vezes o ser humano acha que o maior medo pode ser eu morrer. Mas muitas vezes o nosso maior medo é o encontro com a nossa própria consciência. E aí vamos lembrar de outro ensinamento de Jesus: a porta estreita e a porta larga. Hoje o mundo, eu entrar pela porta estreita, que é da salvação, exige essa reflexão, ela é mais difícil. Agora, quando eu olho a porta grande, ou seja, que eu não quero me encontrar, eu vou encontrar uma infinidade de distrações para evitar que eu faça contato comigo mesmo. É só querer. Mas isso exige coragem de passar pela porta estreita. Depois, né, a gente precisa tentar fazer o quê? Né? Entender, né, o nosso lugar. Porque muitas vezes, né, eu preciso, vamos imaginar, por exemplo, no livro, né, a gente tinha lá a Maria Helena, que era mãe do Marco, ela nutria o sentimento pelo João, mas ela tinha medo do que o filho ia fazer. Então, ou seja, é a coragem de eu me posicionar, de eu dizer aquilo que eu quero. Então, ou seja, quando eu estou dizendo, no caso dela, eu estou dizendo sim para o João, ou seja, eu quero ter, né, uma relação. Qual era a imagem do filho? Que ela não poderia se casar. Então, quando eu diz sim, ela diz sim para o João Roberto, né, ela estava dizendo não para a imagem do filho dele. Então, ou seja, quando eu me posiciono, né, eu estou trazendo essa questão da coragem. Eu preciso ter coragem de me posicionar, mesmo que isso possa causar estranheza à vista do outro, mas é pelo outro. Eu não posso pautar a minha vida, eu não posso amar equilibradamente se eu quero só agradar o outro, como ela queria se fosse sempre agradar o filho. Se ela fosse viver para agradar o filho, ela teria uma vida infeliz, porque ela não poderia casar-se novamente, porque o filho não admitia que ela casar estaria traindo o pai dele, né? O legado do pai. Então, seja, quando eu olho para isso, decido ocupar o meu espaço, independente do que o outro julgue de mim, eu estou fazendo o quê? Começando a fazer com que esse auto-amor nasça. Então, quando a gente ocupa esse espaço, quando a gente se posiciona, mesmo quando alguém que ama a gente não quer que você esteja ali, esse é um dos atos de coragem mais difíceis que a gente tem que passar. E aí, muitas vezes, a vida vai colocando isso inúmeras vezes na nossa vida, até que a gente chegue em um momento que a única opção que nós temos é sermos corajosos. Ainda tem uma outra via ainda, que a gente muitas vezes não tem coragem, que é simplesmente respeitar o livre-arbítrio do outro. Por exemplo, no livro, o Marcos, ele chega alterado, alcoolizado, e aí tem um diálogo com a mãe dele, ele não gosta, ele sai e bate a porta e vai embora.
Então, ou seja, eu preciso ter coragem de respeitar o livre-arbítrio. O que ela fez? Ela deixou ele ir. Mas ela não foi correndo atrás dele para fazer com que ele mudasse. Porque ele tinha que viver as experiências das escolhas dele. Isso é muito difícil, a gente ter essa coragem de soltar. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha, qual foi o comportamento dela? Ela também não virou as costas. Ela não fala, tudo bem, você saiu de casa, você não volta mais aqui. Vou trancar a porta e daqui você não entra nunca mais. Ela se colocou na posição de vigília. O que ela fez? Ela ficou na sala esperando ele. A porta estava aberta. Se ele quisesse voltar, ele teria para onde voltar. E ela estaria ali para acolhê-lo de volta. Então, dentro da questão do amor e do limite, tem essa questão que é muito difícil para a gente, é respeitar a escolha do outro. E quando a gente permite que o outro escolha e vive as escolhas dele, aquilo foi o que ela fez, aquilo não é fraqueza, mas também é coragem de se permitir que o outro viva as escolhas dele. A gente vê isso nas nossas relações. A gente cresce, nosso pai e nossa mãe, chega um momento que a gente casa, a gente vai viver as nossas experiências. E a coragem da mãe de soltar o filho ou a filha? Depois que a gente vira pai e mãe, nesse mundo complicado de hoje, a gente tem coragem de soltar o nosso filho, entender que ele vai viver as escolhas dele? A gente quer o quê? Quer manter o controle. Meu filho, faça o que eu falo. Se fizer isso não vai acontecer com você. Mas quantas vezes a gente fez tudo o que o nosso pai queria, que nossa mãe queria? A gente teve nossos momentos de rebeldia. A gente colheu todas as experiências. Desde criança. Meu filho, não enfia o dedo na tomada. A gente vai lá e enfia. Arca a consequência de tomar um choque, de doer. E a vida se continua dessa mesma forma. Então, ter essa coragem de respeitar a escolha do outro também é um ato de amor equilibrado. Mais perguntas? Tem a consideração de Roseli que fecha isso que você disse, que o amor equilibrado exige clareza e discernimento também, que é tudo isso que você falou. E a última pergunta, ela é feita com uma introdução. Deus não me pede a santidade de um anjo hoje. Pede apenas que eu seja um aprendiz consciente dos meus limites. O dia de hoje não exigia perfeição, exigia apenas a minha presença honesta e eu a entreguei. A pergunta é: essa é a essência do alto amor? Deixa eu ler de novo, porque foi muita coisa, né? Então, É, e o meu dedinho tá calminho, aí demorou agora. Deu remédio aí. Deus não me pede a santidade de um anjo hoje, mas pede apenas que eu seja um aprendiz consciente dos meus limites. O dia de hoje não exige perfeição, exigia apenas a minha presença honesta e eu entreguei. Muito bem. Quase uma poesia, né? Mas essa é a grande tônica da noite, é o que a gente está buscando. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente começa a tomar consciência. Porque Deus realmente não espera a perfeição da gente, porque Ele entende o momento que nós estamos. E não exige mais do que a gente pode dar. Aí tem aquelas ditados, né, o saber popular. Ah, Deus dá o cobertor conforme o frio, Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. São todo contraste com essa mesma explicação, né, que não pede a santidade de um anjo hoje. Mas eu gosto dessa frase que Ramatiz fala, né, que todo arcanjo um dia já foi homem, e todo homem um dia será um arcanjo. Por quê? Porque esse é o nosso destino. É o processo natural da evolução. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e como Jesus diz, sede perfeitos como o vosso Pai é. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, nós temos todos os caracteres de bem. O que nós estamos fazendo a cada reencarnação é descobrir esse potencial. E um desses potenciais é o amor pela gente mesmo. Que é isso que a gente está fazendo essa noite, buscando essa reflexão de como é se amar. Por quê? O que acontece?
Quando a gente chega a este mundo, que nós somos crianças e a gente vai nesse processo, né? A gente vai aprendendo algumas coisas sociais, por exemplo. O que é certo, o que é errado. Como que a gente aprende o que é raiva? Observando. Alguém não. Você tá nervoso hoje. A gente começa a aprender pelos olhos dos outros. Mas muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que eu estou sentindo. Aí muitas vezes, o que acontece? Hoje, quando determinadas pessoas têm dificuldade, ou quando nossos filhos têm alguma dificuldade para nomear determinadas emoções, eu não sei se você já viu, mas tem uns baralhozinhos. A Suzana não está aqui hoje, né? Mas Suzana, que é psicóloga, pode ser que tenha algum outro aqui, né, que eu não conheça. Mas o que acontece? Tem uns cartãozinhos hoje que mostra raiva, medo, fúria, e aí tem os desenhos, né, dos rostinhos, né, de como representa cada emoção. E isso está passando por outro que, ó, isso é essa emoção. Aí eu começo a olhar assim, é isso aqui que eu estava sentindo. Então, essa é a coragem de a gente, e aí voltando à pergunta, Janice, né? É a coragem de a gente olhar aquela fotografia e dizer, realmente é isso que eu estou sentindo. Então, quando Deus não pede a santidade do anjo, sim, ele não pede, mas ele nos dá a oportunidade de sermos humildes e reconhecer aquilo que a gente está sentindo. Aprender a consciência do limite. E digo que se não fosse importante, ele não teria deixado isso tão claro quando ele deu ali, né, um refresh ali, né, nos mandamentos, né, uma compactada, e deixou amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Olha a importância disso para a nossa evolução. Jesus deixou isso desse jeito, é porque isso tem uma importância muito grande da gente se reconhecer. Quando a gente olha os atendimentos espirituais, ou seja, os atendimentos que nós fazemos com os espíritos, que a gente vê as literaturas de resgate, todo livro que tem envolvido a opção de se resgatar um espírito, a maior dificuldade, né, deixa a maior dificuldade, né, exatamente ele se sentir merecedor daquele amor. Então, a gente ter a humildade de pedir ajuda, de se sentir merecedor, filho de Deus, que tem todas essas potencialidades dentro de cada um de nós, é fator decisivo para isso. É o fator decisivo do alto amor, desse amar em equilíbrio. Lógico que a gente não estudou isso hoje, amanhã eu já vou estar amando equilíbrio. Mas talvez nosso grande objetivo seja a gente começar a ter consciência do que é um amor equilibrado. Nós ainda vamos dizer não querendo dizer sim? Com certeza. Muitas vezes. Até porque muitas vezes o outro também não consegue compreender. Mas vai ser muitas vezes em um processo de fricção, um processo doloroso que esse entendimento vai nascer. E aí, os acontecimentos da vida, eles virão muitas vezes para quê? Vou dar o exemplo como eu dei o exemplo da vela, né, que se apagou. Aí o que faz quando apaga? Aí eu vou explodir. Aí muitas vezes a explosão vai ser o sinal. Vamos voltar à história de Jesus com o escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o comete. Então, muitas vezes, eu me anulei tanto que chega um momento que eu explodo. Sinto raiva, falo aquilo que eu não deveria, ofendo quem eu mais amo. Eu entro num modo. Mas por quê? Eu fui avisado durante um monte de tempo. E aí, quando isso acontece, que depois que passa, que baixa, tudo aquilo que estava guardado, que a gente começa a se sentir culpa, porque a gente falou que não deveria. Mas isso também não pode ser algo paralisante. Eu preciso olhar aquilo e falar, ok, errei. Isso serviu para o meu aprender. O outro tem um aprendizado nessa ação também. Ele poderia olhar e dizer assim, ele tentou me sinalizar várias vezes. E eu sempre achei, toda vez que ele sinalizava, falava que aquilo não estava bom para ele, nossa, você é isso, você não aguenta isso, você não faz aquilo. Quantas vezes alguém tenta sinalizar alguma coisa para a gente e a gente pega essa sinalização e ignora.
ou a gente tira por menor. Esse é outro ponto que a gente também precisa de entender no amor equilibrado. É quando isso chega para a gente, porque essas duas ações, elas são o mesmo, são lados da mesma moeda. Porque em algum momento que eu falo não, eu digo sim querendo não, é isso, né? Eu falo sim onde eu queria falar não. Em algum momento a vida tá, eu posso também estar do outro lado, de alguém falando sim para mim quando ele queria dizer não, ou quando ele disse não, eu não o compreendi. Então o equilíbrio ele vem tanto do que eu recebo do que aquilo que eu emito. Então, que o ensinamento dessa noite sobre amor equilibrado é buscar esse equilíbrio também de visão, de sentimento, de escuta, e muitas vezes nós queremos ser escutados, mas quantas vezes nós escutamos? O equilíbrio, aí volta aqui. Se eu só quero ser ouvido, eu estou em desequilíbrio. Por quê? Porque eu não estou escutando. Quando eu vou perceber isso? Quando eu entro nesse processo de solitude. Quando eu faço contato comigo mesmo. Quando eu olho as minhas ações, como de Santo Agostinho nos ensinou. E eu olho de uma forma imparcial. Eu olho com um olhar de humildade, no sentido de seguinte, eu quero aprender. Eu preciso ser humilde de encontrar um erro na minha ação. Não preciso ser humilde quando o outro chega assim, você errou, não, eu reconheço. Que a primeira humildade de se sentir igual, ou de se sentir, entender o meu valor, é eu olhar a minha ação e eu reconhecer que eu errei. E aí entra o auto-perdão. Porque se eu reconhecer que eu errei, me sentir culpado, o que a gente já aprendeu? Que a culpa nos paralisa. Vai resolver o quê? Nada. Porque amar também é ação. Eu preciso agir. A caridade está na ação, é de fazer o bem. A gente não aprende lá no Evangelho, lá no céu e inferno? A única forma da gente pagar as nossas dívidas é com a prática do bem. Fora da caridade, não há salvação. A fé sem obras é morta, como diz Paulo. Mas isso também se aplica a gente. Então, ou seja, eu preciso de agir. Eu preciso colocar aquilo que eu aprendi em ação. Mas como diz a última, né? Quem fez esse poema, né? Deus não exige a santidade, mas ele exige que eu aprenda. Nós estamos para isso, para aprender. Então, que os ensinamentos que nós estamos falando essa noite, eles possam fazer eco nos nossos dias. Que a gente possa, todo dia, entender, e muitas vezes, quando a gente se sentir não ouvido, a gente se perguntar, ela fala assim, será que eu estou ouvindo também? Será que eu estou dando o outro a chance que eu gostaria que me desse? E aí volta a história do alto amor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E vai ser nessas reflexões que eu vou construir isso que eu tenho. Então, quando eu olho, quando eu enxergo aquilo verdadeiramente como é e transformo aquilo em conhecimento, né? Eu transformo um escândalo em um ponto positivo, né? Em experiência, aí eu posso olhar para o outro e falar assim, eu já me senti assim. Quando me senti assim, não foi legal. Então, também não quero fazer com que o outro também se sinta dessa forma. Então, essa transformação, como antigamente, né, do não matar, antigamente era não matar com uma faca. Hoje a gente mata o outro com a palavra. A gente destrói um sonho de alguém. E a gente se transporta. É o processo da empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Então, o amor equilibrado também é um amor empático. É eu me colocar como que eu gostaria de receber esse amor. Agora, isso exige coragem. Aí, vou parafrasear novamente o livro, né? A coragem de sermos imperfeitos.
e buscar a perfeição. É isso, tudo que Jesus deixou nesse amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos uma tarefa muito grande a fazer em nos lapidar. E isso vai fazer, claro, que com a nossa melhoria, a gente vai melhorar o outro. Por isso que Gandhi falava, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Por quê? Quando a gente muda quem está ao nosso redor. A gente muda a nossa energia, a gente muda o ambiente que a gente está, a gente passa a ser uma pessoa melhor. Só pode ser melhor, a pessoa só se torna melhor quando ela tem humildade de se reconhecer como aprendiz, como diz esse texto no final. Então, já que as perguntas estão encerradas, eu gostaria de finalizar desta forma, né? Que a gente possa buscar esse equilíbrio de ouvir e ser ouvido. Ok? Então, eu convido todos, né, para que a gente possa, mais uma vez agradeço a todos que fizeram as perguntas, né? Vocês sabem que eu gosto, né, as perguntas fazem com que não seja só um monólogo, né, mas que o conhecimento ele é construído através das nossas, né, é como um tecido, né? Quando a gente termina uma palestra, a gente sai lá como uma fazenda de tecido pronta, né? Acho que é a fazenda que fala, né, um rolo, né? Porque cada um trouxe um fiozinho e a gente foi tecendo esse tecido de sabedoria, né? Então, eu agradeço profundamente as perguntas, porque me fazem refletir, faz com que todos nós possamos, talvez, trazer o conceito para uma visão prática. Então, muito obrigado e gostaria, mais uma vez, né, de convidar todos para que a gente possa se conectar a esse Pai maravilhoso, que nos dá o dia, que nos dá a noite, que nos dá o sol para aquecer os nossos corações, nos dá a lua para guiar, né? Que será um ponto de luz junto com as estrelas, né? Que recebem, que estão nessa maravilha de Deus, nos trazendo paz, serenidade, nos trazendo caminhos, nos trazendo, sendo guias, né? Que nesta noite a gente possa lembrar, trago agora na memória todos aqueles que a gente ama, todos os nossos amores, todos aqueles também que a gente um dia errou, que a gente não teve a oportunidade de pedir perdão, de se refazer. Que a gente traga essas pessoas em nossa consciência, que eles possam se sentir abençoados, se sentir protegidos pelo Pai, sentir o nosso amor verdadeiro. Vamos lembrar das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que estão encarceradas, sejam nos hospitais, sejam encarceradas dentro, muitas vezes, da sua própria solidão, do seu sentimento de não merecimento, de não pertencimento. Que o amor possa ocupar esses corações, possam ser uma fonte de calor, eles possam se sentir amados, abençoados, que aqueles que sofrem sejam consolados, o Senhor possa dar força de superar esses momentos, que possa agir em nossas vidas, nos dando sabedoria, nos dando força, nos dando, como a pergunta da Janice, nos dando coragem de enfrentar de frente aquilo que nós precisamos passar, de ter coragem de olhar a gente, mesmo como nós verdadeiramente somos. Temos coragem de assumir quem somos. Eu peço, Pai, que isso nos dê essa coragem, que nos dê forças para colocar os ensinamentos em prática, que nos ensine a amar o outro como o Senhor nos ama integralmente, que possamos olhar o outro vendo o nosso irmão ali do lado e não o nosso inimigo, porque no fundo todos nós somos irmãos. Então, todos nós precisamos aprender a nos amar, aprender a amar um outro, mesmo diante das diferenças. Que o Senhor continue sempre nos dando essa oportunidade, dia a dia, de compreender o outro e compreender a gente. Porque somente assim seremos capazes de reconstruir um mundo novo, um mundo de fraternidade, um mundo de amor e um mundo de união. Fique conosco hoje e sempre, Pai. Que assim seja.